Olá, irmãos e irmãs. Hoje eu aqui no canal do Movimento Una, Daniel Una, eu vou falar um pouco sobre teologia novamente e explicar o Concílio de Nicéia, que foi muito importante e que define praticamente a fé cristã de várias formas. O Concílio de Nicéia é muito usado de forma errada. A maioria das pessoas não conhecem o que aconteceu em Nicéia. E eu gostaria de ler o credo de Nicéia, que a gente lê na nossa liturgia sempre. Então, para ser cristão, aceitar Nicéia é nível básico do cristianismo. E nós, quando eu falo nós brasileiros, não conhecemos tanto o Concílio de Nicéia, então eu fiz uma tradução literal do próprio grego, eu vou ler em grego, eu pretendo colocar por aqui também tanto a leitura em grego quanto a leitura em português, mas eu vou ler e traduzir ao mesmo tempo. Protem Zoonodos tes Nikaias, que é o primeiro concílio de Nicéia. Pisteuomenes enatheon, cremos para dentro de um Deus, Patera, Pantocratara, que é justamente Pai, Patera, Pantocratara, Todo-Poderoso, Poiten, Oranu, Kai Gen, Oranton, Te, Panton, Kai, Aoraton, ou seja, Criador do céu e da terra, do visível e do invisível, e de todo o invisível. Kaiezená, Kurion, Jesu Christon. E para dentro de um Senhor, Jesus Cristo. Ton Uion, Ton Theon, Tai Monogenen. O Filho de Deus e unigênito, ou seja, único, por ser o Cristo, o próprio Logos, ele foi eternamente, antes mesmo da fundação do mundo, gerado, entende? Ou seja, ele não tem geração, ao mesmo tempo que a geração dele é feita através de toda a eternidade por ser a própria palavra de Deus. Tone que tu patros, genet penta pro ponton ton aion, ou seja, de dentro do Pai, nascido, gerado, antes de todos os éons. Fus equifotos, ou seja, luz de luz. Theon aletinon eketheon aletinou, ou seja, Deus verdadeiro do Deus verdadeiro. Genetenta ou poietenta homousion tu patri, gerado, não feito, ou seja, não criado. A palavra homoousias, que é justamente da mesma essência do Pai. Dit outa ponton egenenton, ou seja, de outa panton, tudo, ou seja, dele tudo foi criado, através dele tudo foi criado. Ton diemas tu anthropos kaidia ten emeteran soterian, para nós, os homens, anthropos, e para a nossa salvação, soterian. Katel tonta eketon oranum, desceu ele dos céus, oranum, kai sarcom penta, sarcom vem justamente da carne, sarque, ou seja, e encarnou-se, ek pneumatos agion, pelo pneumatos, Espírito Santo, kai Maria tes parthenon, ou seja, e Maria a Virgem. Kai
enantropesanta, enantropesanta, que é tornou-se homem. Estorotentateuper, imon, epi, pantheon, pilato. Foi crucificado, estoretenta, ou seja, foi crucificado por nossa causa, teuperemon, por nossa causa, sob Pôncio Pilatos. Cai patonta, cai tafenta, e sofreu e foi sepultado. Cai anastanta, ten trité, emera, cata, tas, grafas. E ressuscitou, anastanta, no terceiro dia, tem trité emerá, ou seja, no terceiro dia, segundo as escrituras, catá, gás, grafés. Cai aneleftonta, eis tu oranus, e ascendeu para os céus. Cai catezomenon en désia tu patros, e catezomenon, ou seja, assentado está, em désia, à direita, tu patros, do Pai. Kai palin ercomenon metadosen, doses, crinai, zontais, kai necros. E novamente virá, com a glória, julgar os vivos e os mortos. Ou te basileias on está telos. E o reino, Basileia, não terá fim. Kai esto pneuma, to agion, tu curion, kai zopoion. E para dentro do Espírito Santo, o Senhor e doador da vida, ou seja, acreditamos para dentro do Espírito Santo, ou seja, sendo um só com o Espírito Santo, o Senhor doador da vida, porque o Pai, ao soprar na narina de Adão, ao dar o Espírito a Adão, foi assim que ele se tornou alma vivente. To patros que poreu menon, que do Pai procede. A igreja romana corta essa parte e acrescenta no credo latino de Nicéia a palavra filioque, que quer dizer que provém do Pai, ou que provém do Filho, desculpe. O que não é verdade, porque o Espírito é o fôlego do próprio Pai. E foi por causa disso que a Igreja Católica Romana rompe com a Igreja Ortodoxa. Tuon patri kai gion sum proskunosmenon kai sum dosasemnon, que do Pai e o Filho é adorado, que com o Pai e o Filho é adorado, o Espírito Santo, e glorificado. Tu lalessan dia to profeton, que falou através dos profetas. Quem falava através dos profetas era o Espírito Santo, dentro dos profetas, e os profetas expressavam a palavra dada através do Espírito Santo, através do fôlego de Deus, dentro da consciência deles. Eismian agian katoliteken kai apostoliken ecclesian, e para dentro de uma santa, católica, ou seja, universal, e apostólica, passada de geração em geração, de apóstolo a apóstolo, igreja, eclésia, assembleia. Entender isso é principal, porque a igreja é passada através dos seus sacerdotes.
E a reforma protestante rompe com isso, mas isso é história para outro vídeo. Amologoumen en batisma eis afessin amartion. Confesso um batismo para dentro do perdão dos pecados. E prodocomen anastasin necron. E na expectativa da ressurreição dos mortos. Kai zoen tom melontons aion. Amém. E a vida do mundo vindouro. Amém. E esse é o credo de Nicéia. É muito importante estudar. Eu vou deixar ele logo aqui embaixo. É algo que todo cristão tem que ler todos os dias, até fixar e memorizar, se possível. Então, por hoje eu fico por aqui e até mais.